A recente revelação de uma profecia de Medjugorje levantou alarmes dentro do Vaticano, capturando a atenção do Papa e enviando ondas de preocupação em toda a comunidade cristã global. Essa profecia, que foi revelada por Mirjana, um dos videntes visionários de Medjugorje, provocou intensa discussão e até desconfiava entre os líderes religiosos. Ao nos reunirmos hoje, vamos refletir e orar junto com a Virgem Maria. Você é Deus, a amada filha do Pai, Mãe Mary. Eu confio em você com minha alma e peço que você dê uma nova vida ao meu espírito. Mantenha-me dos perigos do pecado e guie meus pensamentos e desejos em direção à vontade do Senhor. Cheio de graça, o Senhor está com você, Maria. Abençoado você é entre as mulheres, e abençoado é Jesus, o fruto do seu ventre. Por favor, ore por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, à medida que nos aprofundamos nessa revelação, nos encontramos na cidade montanhosa de Medjugorje. Ao longo dos anos, este lugar sagrado se tornou local de inúmeras aparições celestiais e eventos milagrosos. A Virgem Maria, segundo os visionários, apareceu aqui, oferecendo mensagens de amor, esperança e, às vezes, avisos de desafios e perigos iminentes. Não é apenas um lugar de paz, mas também de urgência espiritual, onde os fiéis são chamados a ouvir cuidadosamente as mensagens trazidas do céu. O crescente destaque de Medjugorje no cenário global se deve em grande parte a essas profecias, particularmente uma que causou alvoroço nos círculos religiosos, a profecia de 2025. Essa profecia, revelada por Mirjana, fala de uma mudança poderosa e transformadora no mundo. Ele contém uma linguagem que transmite profunda preocupação e urgência, pedindo conversão espiritual imediata e oferecendo um aviso gritante sobre os tempos que virão. A mensagem aponta para uma mudança iminente com consequências profundas, enfatizando que os tempos finais estão se aproximando e que a humanidade deve se preparar. Os paralelos com o terceiro segredo de Fátima são difíceis de ignorar. As profecias de Fátima, que predisseram eventos significativos e de mudança do mundo, têm sido objeto de profunda reflexão dentro da Igreja Católica. O terceiro segredo, em particular, que foi revelado pela Igreja após anos de sigilo, previu tempos preocupantes à frente e um mundo que precisa de renovação espiritual. A profecia de 2025 Medjugorje ecoa essas preocupações, pedindo aos fiéis que respondam com arrependimento, oração e fé. Inabalável diante dos julgamentos. À medida que essa profecia chama a atenção, fica claro que estamos sendo chamados a não apenas refletir sobre nossas vidas espirituais, mas a tomar medidas imediatas. É um chamado à conversão, um chamado para virar nossos corações em direção a Deus e um chamado para se preparar para os desafios que estão por vir. As mensagens da Virgem Maria nos lembram que não estamos sozinhos nesta jornada, ela anda conosco, nos guiando em direção à salvação. Ao nos aproximarmos desse momento significativo, devemos permanecer vigilantes em oração, ficar unidos em nossa fé e confiar na proteção de Deus. A profecia fala não apenas de perigo, mas também de esperança, um lembrete de que, através da fé, oração e arrependimento, podemos enfrentar o que estiver por vir com força e coragem. Obrigado por estar conosco hoje. O que você pensa sobre esta mensagem urgente? Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever e clique no botão Bell para se manter informado com atualizações futuras. A mensagem que foi transmitida pelas gerações, com sua verdade espiritual inabalável, continua a ressoar profundamente no coração da humanidade. Ele traz um chamado poderoso ao arrependimento e redenção, instando a humanidade a reavaliar suas ações e abraçar a compaixão como um meio de curar. Esta mensagem é mais do que um apelo. É um convite profundo para mudar, principalmente à luz dos desafios atuais do mundo. A Virgem Maria, em sua sabedoria materna, nos incentiva a reconhecer a importância do despertar espiritual, especialmente diante das calamidades iminentes. Este chamado divino destaca o estado espiritual da humanidade e avisa as consequências de se afastar de Deus. Ele enfatiza que um coração aberto ao divino não é apenas importante, mas essencial para moldar o futuro. A profecia mostra uma imagem que vai além da redenção pessoal, ilustrando como as experiências de humanidade que sofrem estão intrinsecamente conectadas às nossas escolhas e seu impacto no meio ambiente. A Mãe Terra, em sua tristeza,
pede reconciliação, ela nos chama para restaurar a harmonia entre a humanidade e o mundo que nos sustenta. A profecia vai ainda mais longe, destacando sinais tangíveis desse desequilíbrio, como pandemias, terremotos, inundações e clima extremo. Essas não são apenas ocorrências aleatórias, mas consequências diretas da negligência humana e desrespeito à natureza. A urgência da mensagem não pode ser exagerada. Estamos em uma época em que as crises, espirituais, sociais e ambientais, estão rapidamente se intensificando. Somos chamados a responder mudando de curso, reconhecendo nossa responsabilidade coletiva e nos reunindo para enfrentar esses desafios iminentes. Talvez a parte mais impressionante da profecia seja a predominância dos 3 dias da escuridão, um evento que se diz simbolizar os enfrentamentos da humanidade espiritual e física. Esse aviso ameaçador aumenta o senso de urgência, chamando-nos não apenas para se preparar, mas para agir. É um momento para refletir sobre nosso futuro compartilhado e as ações que devemos tomar agora para evitar mais destruição. Nesta luz, a profecia de Medjugorje serve como um alerta. Exorta a humanidade a considerar a importância do arrependimento, da contemplação espiritual e da necessidade urgente de mordomia ambiental. Ele convida a reflexão profunda sobre o estado do mundo e exige uma transformação imediata. Sua mensagem chega além das linhas religiosas, enfatizando a responsabilidade compartilhada que todos nós carregamos pelo planeta e um ao outro. É um apelo à reconciliação, não apenas entre os indivíduos, mas entre nós e o mundo frágil que habitamos. Ao enfrentarmos os desafios à frente, vamos atender a esse chamado à ação. A profecia nos chama para estarmos acordados, conscientes e comprometidos com a cura de nosso mundo, tanto espiritual quanto ecologicamente. É um lembrete oportuno e essencial de nosso dever fazer as pazes com Deus, uns com os outros e com a própria terra. A profecia de Medjugorje, particularmente a de 2025, continua sendo objeto de debate e controvérsia significativos, atraindo admiração e ceticismo. Apesar da profunda ressonância que teve com muitos, há críticos que questionam sua autenticidade e a legitimidade das aparições relatadas pelos visionários. Alguns argumentam que a profecia pode se basear em interpretações errôneas ou mesmo em fabricação, apontando para a ausência de endosso oficial do Vaticano e a falta de evidências concretas para apoiar as reivindicações. A incerteza em torno do fenômeno de Medjugorje levou à cautela dentro da Igreja Católica, com o Vaticano mantendo uma posição reservada sobre o assunto. Embora o nível diocesano tenha reconhecido as aparições, a Igreja ainda não fez uma declaração oficial sobre sua autenticidade, deixando muitas perguntas sem resposta. Apesar da falta de endosso claro da Igreja, o impacto da profecia de Medjugorje não pode ser ignorado. Isso provocou profunda reflexão e introspecção espiritual, não apenas entre os fiéis, mas também entre ateus e pessoas de todas as esferas da vida. O apelo da profecia a arrependimento, a preparação espiritual e o cultivo do amor fraterno ressoam em um amplo espectro de indivíduos, levando as pessoas a reconsiderar seus valores e seu relacionamento com Deus e o mundo ao seu redor. Em todo o mundo, as comunidades religiosas responderam organizando vigílias de oração, retiros contemplativos e iniciativas que enfatizam a paz, os cuidados ambientais e o retorno às raízes espirituais. No meio da crescente crises globais, provocando degradação ambiental e pandemias a tensões geopolíticas crescentes, a profecia de Medjugorje serve como um aviso severo e uma fonte de esperança. Ele chama a atenção para a necessidade premente de expiação, pedindo-nos a reconhecer a interconectividade de nossas ações, relacionamentos e o mundo mais amplo. A mensagem nos desafia a reavaliar nossas prioridades, instando um compromisso mais profundo com os valores espirituais e a promover laços mais fortes com os outros. Embora controverso, a profecia continua a provocar profundas questões existenciais, nos obrigando a refletir sobre a natureza fugaz do mundo e o significado duradouro de nossas vidas espirituais. Enquanto navegamos em um futuro incerto, o misterioso fascínio misterioso da profecia Medjugorje oferece um lembrete da importância da introspecção, responsabilidade e resiliência diante dos desafios que estão por vir. Isso nos leva a considerar nosso propósito na vida e como podemos contribuir para um mundo mais harmonioso e espiritualmente conectado. Obrigado por assistir a este vídeo. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos sobre o assunto.
Não se esqueça de acertar o ícone do sino para se manter atualizado sobre o nosso conteúdo mais recente e deixe um comentário abaixo com suas reflexões sobre a discussão de hoje.